Alô, boa noite! Prontos e prontas para falar de negócios? Hoje à noite é para quem gosta de empreender ou está pensando em empreender. Aliás, se você já chegou, já temos muita gente aqui no Instagram, também no YouTube, vou dar alguns recadinhos antes, é o tempo de você que conhece alguém interessado, alguém que está pensando em montar um negócio, você já pode mandar essa dica para os seus colegas, é só clicar no aviãozinho, daqui a pouco eu posso passar esse recado de novo, mas você já pode fazer essa indicação, ajude as pessoas também que estão buscando crescimento. Vou passar aqui alguns recadinhos antes. Hoje foi dia de entrega de prêmio lá em Gurupi, em Tocantins. Ela é muito participativa. A Ana Cleide hoje foi receber o livro. Eu acho que foi a Ana Cleide também que já ganhou uma dessas canecas aqui, ó, do Conexão AVP, porque ela está sempre participando. E hoje ela foi buscar o livro da Marta Medeiros, o Feliz por Nada. Ela foi uma, nós sorteamos 3, vocês lembram? E ela foi uma das ganhadoras. Foi esse mesmo, Feliz por Nada. O tema da nossa live com a escritora Marta Medeiros. Continue assim, Ana Cleide Cardoso, do curso de Pedagogia da Unip de Gurupi. Gosto de gente participativa mesmo. E por falar em gente participativa, antes que eu esqueça, vou dar uma boa noite especial para Mara Gabife, que é da Uniplan de Iguatu. Ela pediu um alô para o curso de administração. Não satisfeita, ela ainda quer que a gente fale. Por favor, mande um abraço para o professor Valdênio Chaves, em nome dos alunos da sala 7 do curso de administração. Esse professor deve ser muito querido, né? Pois então vai o nosso boa noite, o nosso agradecimento e os nossos parabéns para o professor, porque se ele é lembrado, ele está dando muito bem conta do recado, não é? Boa noite para quem já está aqui falando com a gente. Ana Cleide, eu não estou dizendo que ela é participativa, já está aqui dando boa noite dela na Uniplan de Gurupi, Tocantins. Boa noite para o pessoal da Unip de Caruaru, o Biratã da Unip de Castanhal, no Pará, Polinoronha, Garanhuns, em Pernambuco, o José Honório Ferreira Bispo, que não disse onde é que é a cidade, a Mara Gabi, olha aí, dei esse recado, hein? Estou vendo que você está marcando presença aqui. Enfim, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando no Instagram também, tem muita gente dando boa noite. Maria de Céia, a Carol passou de uma vez, eu perdi o nome, Maria de Céia Cordeiro, boa noite, minha querida. E o Stephenson Bezerra. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos ao nosso assunto de hoje. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre o nosso tema, né? Por que as empresas quebram? Que é o que muita gente se pergunta, né? As estatísticas do Sebrae, elas são muito preocupantes, porque é um percentual muito alto de empresas que não conseguem chegar aos 2 anos, quebram antes disso, né? E quando a gente faz essa pesquisa do nosso tema de hoje, no Doutor Google, né, tem muitas respostas. Entre elas, assim, são citados alguns fatores: dificuldade de planejamento, de controle do fluxo de caixa. Às vezes, o gestor não tem nem noção dos custos do produto, gente. Eu acho que esse é um erro fatal para qualquer negócio. Se você não sabe os custos do seu produto, como é que você vai precificar? Fica difícil, né? Você pode fugir da realidade. Falta de estratégia também de valorização da marca. Enfim, são muitos fatores e é necessário um bom projeto para que o negócio dê certo. Então, hoje, além de falar sobre os motivos de falência de negócios, o que nós queremos mesmo é apontar saídas para que você, empreendedor, siga o caminho contrário, né? Como eu estava falando ontem, a gente quer que as pessoas fujam das armadilhas do fracasso. E para isso nós convidamos hoje um especialista no assunto e um empreendedor que está bombando aqui no interior do Ceará. Vou conversar primeiro com o professor Daniel Paulino de Souza, que é especialista em marketing e empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios. Vamos até Iguatu, então, para falar com o professor Daniel. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, boa noite, Anésia, boa noite a todos os que estão acompanhando. É uma honra estar aqui e colaborar com todos os que têm aí
suas dúvidas em relação a exatamente isso. Quais as estratégias que a gente pode aí desempenhar para que o nosso negócio não entre nessa triste estatística das empresas que quebram muito cedo, né? Continue chegando. Carol, volta só um pouquinho. Eu estou vendo que tem muita gente de administração acompanhando os estudantes. Landerlane Silvestre, da Unip de Teresina, no Piauí. Eu fico olhando aqui para esse lado, gente, para o telão do Instagram, tá? A Marli Bruna, de administração, sala M10 também. Professora Daniela, outra queridinha aí, pelo visto, lá do curso de administração em Teresina, no Piauí. Vamos agora até Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, onde está o Alisson Erlen, que é consultor e sócio da Seven Digital, também veio falar um pouquinho sobre a sua experiência conosco hoje. Boa noite, Alisson, bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, professor Daniel, boa noite, Nésia. E assim como o professor Daniel, é uma honra estar aqui e poder falar um pouco da minha experiência como empreendedor, como estudante, como de toda essa caminhada, essa trajetória de empreendedorismo. Então, vou começar com o professor Daniel com a pergunta que todo mundo faz. De uma forma geral, professor, quais são os erros mais comuns? Por que tantas empresas quebram antes de completar 2 anos no Brasil? Pois bem, Anésia, realmente eu acho que essa pergunta não é uma pergunta que de certa forma seja só sua ou de poucas pessoas, mas sim de muitas, né? Hoje em dia, as empresas, pelo menos pelo que eu posso acompanhar, né, já também tendo conhecimento das estatísticas do Sebrae e atuando nesse mercado de gestão, é principalmente falta de planejamento. E quando a gente fala planejamento, é o planejamento em várias áreas. Muitas empresas não planejam que tipo de negócio querem abrir, eles entram na onda do mercado, tipo em achar que só porque um negócio ou um nicho de mercado está muito, digamos assim, em ascensão, e significa que quando eu abrir o negócio eu vou dar certo igual ao outro, e não é bem assim. Então, muitas pessoas aí não estão planejando a parte financeira, não estão planejando em qual público-alvo eu quero atingir, não planejam toda a cadeia produtiva, mesmo também sendo através de serviços, e por aí vai, são inúmeros pontos, porém, o ponto principal, quando a gente vê em comum nesses traços, é o planejamento, né? Que é exatamente saber onde você está, identificar aonde você deseja estar e traçar o caminho entre um ponto e outro, né? Principalmente isso, quando a gente fala de planejamento estratégico nas suas várias vertentes. Alisson, o que te fez investir em um negócio próprio? Porque você está vendo, isso é novo, né? Então, fugiu do caminho tradicional de buscar um emprego com carteira assinada e pá, vou empreender nesse país de tantas dificuldades. Inclusive, você já deu parte da resposta, né? As dificuldades que a gente encontra no nosso país, principalmente quando você está saindo de uma graduação, para você enfrentar essas atividades, esse mercado, você precisa ter um diferencial. E aí, na minha experiência, minha mãe foi uma grande influenciadora, e eu sempre busquei ter um diferencial. E aí, eu sempre gostei muito de conversar, sempre gostei muito de falar. E aí, foi onde eu tive os primeiros contatos com venda, e eu gostei do ramo, e isso foi um influenciador. E a partir daí, eu fui agregando, inclusive, né, fui estagiário do Grupo AVP, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, e eu tive os primeiros contatos com questão de gestão, com questão de planejamento, tudo isso dentro do meu estágio. E foi um fator determinante para que eu conseguisse fundar uma empresa, conseguir alicerçar ela e ter bons resultados. E isso foi uma parte diferencial. Essa questão de planejamento, essa questão de você ter organização e você ter esses fundamentos, é um fator completamente preponderante em uma empresa. E isso foi de suma importância. Já começou muito bem, então, estagiando no Grupo AVP, por isso que está dando certo, né? O Alisson falou sobre uma coisa interessante, que é o planejamento, né, professor? E eu acho que uma das maiores falhas dos candidatos a empresários é não ter noção de muita coisa, entre elas, do quanto vai precisar investir no novo negócio. Como é que dá para a pessoa calcular de quanto é necessário para
estou pensando ainda. Então, para dar o primeiro passo, porque a gente sabe que o lucro demora para chegar, né? Se você quer dar certo, você tem que estar preparado para isso. Como é que faz esse cálculo? Exato. Anésio, antes até de te responder, eu queria até enfatizar um ponto muito importante nessa tua pergunta. Muitos gestores hoje, e quando a gente fala assim, gestores, empresários, administradores, até empreendedores, são nomes que, de certa forma, meio que são sinônimos, mas tem suas particularidades. Então, a gente tenta muito explicar isso e alinhar as pessoas que, primeiro de tudo, quando a gente fala de lucro, nós estamos falando vamos assim, na receita básica, né? Na receita do cálculo básico, a gente tem a receita menos a despesa igual a lucro. Porém, muitos gestores hoje, muitas pessoas que estão começando, estão com um problema sério que é pensar que o lucro é o dinheiro do empresário. O lucro é da empresa. A parte sua que lhe cabe como gestor, como empreendedor, ela tem que estar incluída dentro das suas despesas como prolabore. Então, esse é um grande problema que eu tenho visto ocorrendo. Então, é muito comum nós vermos no interior pessoas que estão começando, eu não sei muito bem pela capital, passei, mas não tanto tempo em Fortaleza, mas em grandes centros também, em outras cidades pelas quais passei, em outros estados, e a gente nota que muitas pessoas têm esse problema. E aí, com base no que você acabou de perguntar, eu acho que a receita principal, como é que eu calculo, primeiro de tudo, você sentar e fazer todo o cálculo de, primeiro de tudo, o que você necessita investir, tá? Então, eu vou dar um exemplo claro. Eu, apesar de ser professor, também atuo com negócios e montei o meu negócio em plena pandemia. Montei um dos meus negócios em plena pandemia. E aí, o que foi que acabou acontecendo? Quando decretou-se o isolamento no dia 17 de março, na mesma semana, eu e minha esposa abrimos uma empresa. Então, assim, primeira coisa que a gente parou e já vinha analisando, né, não era nem o momento certo, porque se você faz tudo planejado, o momento sempre vai ser o agora, a melhor hora sempre é o agora, tá? Então, primeiro de tudo, planeje e calcule tudo o que você vai precisar, desde aluguel, ou parte salarial, ou matéria-prima, ou até o produto acabado, se você for revender, por exemplo, calcule tudo que você vai gastar, tá? Tudo que você vai utilizar nesses primeiros meses. Inclusive, eu já vi pessoas, no caso, abrindo negócios, né, apenas com o que tem na mão naquele momento, e isso não é errado. Porém, quando o planejamento é bem feito, essas pessoas, além daquilo ali, elas já estão colocando o cálculo dos meses seguintes que vão necessitar manter a empresa, e naquele momento ainda desconhece o seu fluxo de caixa. Então, o interessante sempre pense bem no que você necessita para começar, faça ali uma reserva, o que a gente chama desse seu capital de giro, mas, acima de tudo, o principal, calcule bem, realmente, o quanto vale o teu produto, tá? Muitas empresas hoje, quando entram nessa estatística de que quebraram, quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo, a gente presta atenção e nota que um problema é muito comum em todas elas. Empresas que estavam pagando para existir. E como é isso, Daniel? Como é pagar para existir? É simplesmente você achar que a empresa, né, naquele momento, está dando lucro, porque você está confundindo o lucro com o fluxo de caixa. Não é porque uma empresa tem entrada de dinheiro todo dia que significa que isso vai, né, dar lucro para ela. Não necessariamente. A gente tem que entender exatamente onde é que eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio. Eu tenho que entender até que ponto o que eu preciso vender, o que eu preciso atuar no mercado, como eu preciso me posicionar para, primeiro, pagar todos os custos da minha empresa e daquele ponto para cima isso significar lucro. E a partir desse lucro é onde eu vou ter o dinheiro de reinvestimento e por aí vai. Então, no cálculo geral da coisa, eu costumo dizer o seguinte, eu não vou dar uma fórmula exata, porque vai depender muito da realidade de cada lugar, de como é que a pessoa deseja iniciar, mas no ponto-chave aqui eu posso dizer, veja tudo que você vai precisar e faça como eu fiz, analise o que você vai precisar investir pelos próximos 6 meses, tá? Faça isso pelos próximos 6 meses e comece a montar o teu negócio focando
em pontos cruciais para conseguir manter o teu negócio no mercado. A partir desse ponto, quando você tem todo esse cálculo e você começa a investir o teu negócio, começa a colocar a tua marca na mente das pessoas, o teu produto na mente das pessoas, e começa a transformar o teu produto de um simples desejo, de uma simples necessidade da pessoa em um desejo para a pessoa, é o que eu falo muito nas aulas de marketing, nós temos que vender por si só o produto, porém eu tenho que fazer com que a pessoa que vai atrás do meu produto por necessidade, ela adquira por desejo. É como a gente vê hoje em muitas marcas de tecnologia, né, onde o celular, na realidade, não é mais um celular. O celular é um mega computador de bolso. Antigamente, o celular era só para falar e mandar uma mensagem ou outra através de SMS, o que acabou desandando um pouco. Porém, agora não. O celular você filma, você edita pelo celular, faz filmagem em câmera lenta, mega efeitos, porque a empresa que desenvolveu isso, ela se preocupou em atender a necessidade, mas criar o desejo nas pessoas. Então, a gente tem que fazer isso sempre, mas sem esquecer que, calculando inicialmente o que eu preciso utilizar na empresa, o que eu vou ter que investir na empresa, certo? E sabendo em quanto tempo eu vou ter esse retorno, a gente chama até no marketing, o Alisson aí sabe do que eu estou falando, foi assunto de aulas nossas, o retorno sobre o investimento, a gente descobre exatamente quando é que eu vou começar a ter um retorno com base na minha previsão de vendas. É uma coisa que eu sempre digo nas aulas, que a gente tem que prever as vendas, mas esperando com que também aquilo não aconteça. E daí vem a importância do planejamento, porque, como diria o Maurice Blondel, o futuro não é previsto, é planejado. Vamos já então, falar sobre planejamento, vamos já falar sobre planejamento estratégico também, professor. Estou gostando de ver a participação do pessoal da Unip de Teresina, viu? Richard Souza mandando um alô para a professora Daniele da Paz, Keila Raniele também, falando sobre a professora Raniele Paz, na verdade, da disciplina de Tecnologia da Informação. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vamos continuar aqui. O senhor falou aí sobre dificuldade de controlar fluxo de caixa, e é uma das dúvidas que nós recebemos aqui, já perguntaram, José Honório perguntou. Vamos também falar, José Honório, sobre isso daqui a pouquinho, sobre fluxo de caixa, tá certo? Agora eu queria perguntar para o Alisson, quem quer empreender, Alisson, precisa entender bem o produto ou serviço, no caso, né, que quer ofertar. Onde foi que você buscou informações? Porque informação, assim, eu acho que é o ponto de partida também para muita gente, sobre o que, como é que você se inteirou sobre assessoria digital. Entre os comentários que eu vi aqui, teve uma pessoa que disse que fez muitos cursos no Sebrae durante a pandemia, fez 8 cursos, está muito bem informada. Enfim, é um comportamento certíssimo, principalmente para quem precisa se manter atualizado, vocês que são alunos de administração e os demais, né, de uma forma geral. Como foi que você buscou informações para montar a tua assessoria? E fala um pouquinho também do teu negócio, Alisson. A Seven surgiu justamente com o intuito de ajudar pessoas a encontrar, né, aquilo que ela gosta de fazer e, a partir dali, conseguir alavancar seu negócio, seja de vendas ou seja serviço, através da internet. Para me encontrar, eu passei por diversos processos, inclusive, quando era estudante, eu tive esse aprendizado e eu comecei a me reiterar. E a faculdade ela foi muito importante justamente por causa disso. Eu comecei a me identificar com áreas que eu gostava e fui buscando informações e fui buscando a fundo. Eu sempre digo para a pessoa que quer empreender, ela buscar informação onde ela acredita que as pessoas estão tendo retorno naquilo que ela quer fazer. Se você quer ser... Hoje a gente tem diversas atividades que as pessoas executam, como o youtuber, que as pessoas têm muita vontade de ter, inclusive está em grande ascensão, influenciadores. Existe uma gama de opções que a pessoa pode lidar como empreendedor, seja a área que quer atuar, ou como serviço, né? E você buscar com pessoas, você acompanhar pessoas que já estão onde você quer estar, é uma forma de você conseguir traçar, você conseguir identificar, você aprender com quem já está. Inclusive, isso é um ponto que vários outros empreendedores falam, como o próprio Flávio Augusto. Você tem que acompanhar pessoas que têm os resultados que você quer ter.
seja em qualquer área específica. Então, empreender é você ter essa vontade, principalmente de acompanhar e de você sempre estar buscando a atualização. Porque a gente hoje vive numa constante mudança. E você ter acesso à informação, você buscar, inclusive no Sebrae, eles têm diversos estudos que te dão a oportunidade de se aprimorar e ter um resultado positivo. Então, isso é de suma importância e você ter o conhecimento para poder estruturar um negócio. O Daniel falou algo que é muito interessante, relacionado ao fluxo de caixa, relacionado à empresa. Não basta só você ter a vontade de empreender, você tem que realmente buscar essas informações para que você consiga alicerçar um negócio e esse negócio ele venha a ser sólido, para que a gente não venha entrar nas estatísticas do Sebrae. Todas as empresas quebram, algumas empresas quebram nesse intervalo, né, de 2 anos. Então, para ter um negócio sólido é preciso de planejamento. Vamos entrar agora nesse assunto com o professor. Qual a importância, professor, da elaboração de um planejamento estratégico de negócios? Qual é o passo a passo para elaborar um? Então, a importância principal de um planejamento é porque através dele você vai conseguir minimizar os riscos, né? Muita gente até acha que o planejamento ele serve para eliminar riscos. Não, gente. Existe dentro da gestão, na gestão a gente estuda isso, e quem aí é do curso de administração, gestão comercial, entre outros, sabe do que eu estou falando, que risco ele é minimizado, mas nunca é eliminado, né? A gente tem o macroambiente e microambiente, onde a gente não consegue controlar. A gente não controla a economia, nós não controlamos o aumento do dólar, nós não controlamos a questão de leis, mas nós controlamos o nosso negócio, nós controlamos tudo. Então, a parte dentro da empresa. Então, nesse ponto, né, eu costumo dizer que o planejamento, ele primeiro de tudo, você vai começar a analisar. Primeiro, faça uma análise SWOT, tá? Faça uma análise SWOT. E, para quem não sabe, quem por acaso estiver passando por aqui e não estiver entendendo o que eu estou falando, a análise SWOT, no português, algumas pessoas deram uma nomenclatura diferente para ela, a análise fofa, a matriz fofa, né, que é onde nós analisamos as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Por que eu estou falando dessa questão da análise SWOT? Através dela, nós vamos ter como entender onde nós somos fortes no nosso negócio, quais são nossos pontos positivos, o que é que nós temos de bom, o que é que nós temos de diferencial. A partir daí, a gente vai para as oportunidades, ou seja, quais as oportunidades que você hoje, naquele momento, eu estou abrindo o negócio, eu estou já com o meu negócio querendo modificá-lo, como é que esse negócio pode crescer mais através de oportunidades. Então, essa análise fofa, a primeira parte dela, que são as forças e oportunidades, é uma análise interna, forças e oportunidades. Quando a gente vai para as fraquezas e ameaças, eu costumo dizer, as oportunidades são externas, tá, gente? Força interna, oportunidade externa. E agora a gente vai para as fraquezas, que também são internas. Então, onde que o teu negócio precisa melhorar? Onde que o teu negócio está errando, que o teu concorrente está se tornando melhor? Então, quando a gente analisa essas fraquezas, mais as ameaças que o mercado te impõe, porque quando a gente chega num ambiente tipo fraquezas e ameaças, isso aí, de certa forma, quando a gente fala de oportunidade e ameaça, nós não controlamos, nós nos preparamos. Eu não posso controlar, por exemplo, se alguém vai abrir um negócio igual ao meu. Mas isso sempre vai ser uma ameaça, que são a entrada de novos concorrentes, né? Então, por exemplo, quando eu tenho toda a matriz fofa, eu tenho já pelo menos ali 50% do insumo necessário para destrinchar o que eu desejo ou o que eu planejo fazer para o meu negócio chegar a outro patamar. Então, com base na missão, visão, os valores do negócio, e com essas informações de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, identifique quais são os pontos onde sua empresa deseja atingir. Faça sua previsão de orçamento para um ano. Faça, no caso, faça da sua missão enquanto empresa a sua razão de existir e da sua visão uma meta clara para ser atingida. É isso que eu sempre digo aos meus alunos e digo também a empreendedores que me procuram. Quando uma empresa ela já começa sem missão e visão e valores, ela já está começando com 50% de chance de quebrar, porque ela não sabe para que existe e não sabe para onde vai. Então,
se você sabe muito bem, está alicerçado em informações de onde eu estou e sei para onde eu quero ir, a partir daí você começa no seu planejamento estratégico, que é traçar o caminho entre um ponto e outro. Então, trace metas claras, metas muito atingíveis, né? Se você entende bem de o que é meta SMART, faça isso. Trace suas metas na metodologia SMART, tá? Se por acaso você não sabe o que é meta SMART, procure quem saiba, tá? Procure auxílio. A gente falou das estatísticas do Sebrae, mas aí eu também tenho que ser claro também em dizer, o Sebrae também auxilia você que está começando. Então busque pessoas que já sabem, como o Alisson bem disse, busque e acompanhe pessoas que já estão no patamar que você deseja. Então, busque informações, trace metas, defina prazos, escreva seus objetivos de forma clara, trace estratégias. Gente, defina qual caminho você quer seguir. Quando você caminha, agora eu quero aqui, muitas pessoas vão dizer que eu estou filosofando, mas não é verdade, não é mentira, não é verdade, tá? Olha só, quando você começar a andar muito rápido, sem saber para onde quer ir, você vai chegar mais rápido ainda em lugar nenhum, tá? Presta bem atenção nisso. Defina para onde você quer ir, defina o local que você quer estar, e a partir daí trabalhe estratégias para atingir isso. Não vá ficar correndo em círculos como muitos empreendedores estão fazendo. Nesse tempo de pandemia foi bom porque, como a gente sempre diz, né? A crise, eu não digo que, desde que o mundo é mundo, gente, que crise existe. Na realidade, o que chamou a atenção nessa crise não foi a quantidade de pessoas desempregadas, mas se a gente parar para analisar, não sei se alguém aqui já parou para ver isso, mas a quantidade de negócios que foram gerados nesse período. Então, muitas pessoas realmente aproveitaram para crescer em cima disso. Agora, por quê? Tiveram mais tempo de se capacitar, tiveram tempo para parar e analisar o que precisa ser feito. E é isso que eu digo para toda e qualquer pessoa. Analise sempre tudo que você tem que fazer, mas analise colocando no papel. Não minimize os riscos que você pode ter. Eu dou muito esse exemplo em aulas, tá, Nésia? E o Alisson sabe muito bem disso. Eu posso me deslocar daqui até Juazeiro do Norte, ou Crato, onde o Alisson está, e eu posso simplesmente pegar meu carro na garagem agora e sair direto para lá, e simplesmente acontecer um problema de um pneu furar, a gasolina baixar, ou algo do tipo. Porém, se eu me planejar antes e calibrar pneus, abastecer tanque, olhar aditivo de radiador e por aí vai, eu posso ir até Juazeiro e nada acontecer, ou pode acontecer também. Porém, se eu me planejar e fizer essas ações, o risco de dar erro nestes itens que eu planejei é menor. Então, o planejamento é exatamente você entender o que pode acontecer, criando cenários futuros. Uma aluna aí da Uniplan, aqui de Iguatu, mandou um alô para o professor Valdênio, né? Eu conheço o professor Valdênio, realmente você acertou, ele é um ótimo professor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não sabe, né, exatamente o que fazer, procure exatamente quem saiba, gente. Procure professores, procure pessoas que estão já no mercado, tá? Não tenha, digamos assim, vergonha de pedir isso, tá? Eu costumo dizer que eu sou muito direto em alguns pontos e eu sempre digo que eu não tenho medo de pedir ou de pedir auxílio a ninguém. Você falando aí da pessoa que ganhou o livro da Marta Medeiros, a Marta Medeiros é uma pessoa que eu admiro demais. E quando eu queria ler os livros dela e não tinha como, eu mandei um e-mail para ela na época, e eu disse, Marta, eu admiro muito seu trabalho, seus livros, eu gostaria muito de ler esse livro, mas no momento eu não posso, tá? Mas eu estive na sua palestra e tal, comecei a falar, e ela me mandou o livro dela, né? Então, simplesmente porque eu tive a ação de ser humilde nesse ponto. Então, seja humilde também, né? Vamos reconhecer, a gente não sabe de tudo. Eu posso estar na posição de professor, o Alisson pode estar na posição de empreendedor ou aluno, mas o que difere isso é simplesmente a quantidade de horas que a gente tem investido em estudo, ou a idade, ou simplesmente a quantidade de garra que a gente tem tido para algumas coisas. Então, preste bem atenção nisso. Planejar é simplesmente você entender onde você está, para onde você quer ir e traçar o plano para chegar até lá. E esse traçado de plano, gente, é exatamente isso. Defina prazos, defina metas claras,
saiba qual caminho seguir e sempre se antevendo aos problemas que possam acontecer. Vamos falar um pouquinho de sociedade, professor, agora? O Alisson, Perfeito. que é sócio numa empresa, e as pessoas costumam dizer, né, que sociedade é um bicho perigoso. Eu conheço pessoas que quebraram e atribuem isso aos sócios. Porque meu sócio não tinha controle, porque meu sócio me enganou, enfim. Que cuidados e regras o empreendedor precisa seguir para não ter problemas? Alisson, o que você reparou antes de pensar em sociedade? A sociedade ela é algo que precisa de bastante cuidado, né? Eu sempre digo que a sociedade, para que ela venha a dar certo, ela não pode ser somente um investimento financeiro. Se você fizer uma sociedade com uma pessoa que só tem simplesmente um investimento financeiro, a tendência é que realmente aconteça da empresa não ter sucesso, dela não vir a ter êxito naquilo que ela está se propondo. A minha sociedade, ela já vem com um viés diferente. A gente é uma empresa de assessoria digital, né, que ajuda pessoas, ajuda empresas, ajuda qualquer tipo de serviço a ter uma desenvoltura melhor através da internet. E é com isso que a gente fez essa sociedade. Eu tenho uma especialidade, o meu sócio, ele tem outra especialidade, então a gente juntou uma série de conteúdos, a gente juntou, né, propriedade sobre determinados assuntos para poder desenvolver essa empresa. Precisa de muito cuidado para que a gente não esteja realmente entrando numa sociedade que venha a ser um fator que venha a decretar falência, né? Sociedade é algo que precisa de muito cuidado, justamente porque você precisa identificar qualidades, né, e defeitos no seu sócio para que você consiga lidar tanto diariamente no que você se propõe a fazer relacionado ao trabalho, relacionado a pessoas. Porque a partir do momento que você está lidando com a sociedade, você precisa entender, né, que aquela outra pessoa, ela também tem desejos, ela também tem vontades. E ambas as partes precisam ser maleáveis para entender o posicionamento e ter bastante integridade para sempre ter claridade, ter discernimento de tudo aquilo que a empresa está se propondo a fazer. Principalmente nesse quesito de quebrar a empresa, né? Tem muita gente que fala que sociedade é algo ruim, que é algo complicado, mas a sociedade, ela é algo que ela é muito boa quando se tem esse propósito e quando as partes elas se entendem. Elas se entendem para ter essa atitude e ter essa junção de conhecimento para desenvolver um negócio, fazer dar certo, planejar um negócio, né, Daniel? Para que possa vir a se concretizar, possa vir a ter ali realmente êxito nas suas atividades diárias. Professor, falando agora em aceitação de produto, né? Em como é que o meu produto vai ser visto no mercado, quais são as formas de avaliar a aceitação do produto ou serviço por parte do mercado consumidor? Uma das principais formas hoje, Anésia, eu poderia dizer que é você que está criando, está começando, você fazer o que a gente chama de MVP. Crie o seu mínimo produto viável, né? Ou seja, você pode ter um baita de um projeto nas mãos, porém a ideia inicial é entender se esse produto tem aceitação no mercado. Então, qual é a funcionalidade, qual é a parte mínima desse negócio, desse produto ou desse serviço para ele ser oferecido? Então, o que eu sempre indico é, uma pesquisa sempre vai te dar um norte muito bom antes mesmo de você oferecer esse produto. Eu já vi muita gente fazendo isso, colocando o carro na frente dos bois e faz todo o produto, desenvolve todo o produto, para só em seguida fazer uma pesquisa de aceitação, quando na realidade teria que ter sido o contrário. Faça uma pesquisa para entender a necessidade do mercado em torno do teu produto ou do teu serviço, e só então depois crie esse mínimo produto viável, desenvolva essa parte mínima para o teu negócio realmente existir, né, com custos baixos, com uma produção baixa, para você analisar a aceitação do público. E a partir daí, vá colocando as outras funcionalidades que o teu produto ou o teu serviço teria. Então, a partir daí, realmente é onde nós podemos entender, de fato, como é que o mercado vai aceitar. Eu posso dar um exemplo claro aqui, a marca é nacionalmente conhecida, eu acho que não vai ter problema não, mas posso, Anésia? Tenho permissão? Pode sim, deixa eu só aproveitar esse tempo, tem muita gente falando, elogiando as dicas e tal, se você, passar mais um recado uma vez, se você conhece alguém, você que está nos acompanhando agora,
que goste desse assunto, que precise dessas orientações, tem um aviãozinho aí que você pode mandar para o seu colega de sala, talvez que não esteja lembrando, ainda dá tempo de pegar algumas dicas, ou para algum conhecido que tenha interesse em empreender, ou esteja empreendendo, às vezes comete alguma falha aqui e acolá, talvez se interesse pelo que o professor e o Alisson, que é empreendedor, estão repassando, pelos conhecimentos deles. Pode concluir, professor. Pronto, eu ia falar agora exatamente de um produto que todo mundo aqui conhece, que é a marca Vanish, né? A Vanish foi um exemplo de que uma não pesquisa a respeito de o que realmente os consumidores precisam, ela quase que, desculpa o termo, mas aqui a gente fala assim mesmo, quase que ela vai para o brejo, né? Porque aí o que é que acontece? Vamos pensar assim, e olha que a Vanish é grande, mas eu estou falando no sentido mesmo de atingir realmente os consumidores que ela queria. Então, olha só, a Vanish chega no mercado, na época, e chega com um produto que prometia muita coisa e que faz o que promete, porém ela chegou com um custo muito alto. Então, a partir daí, ela começou a regredir em algumas coisas, exatamente para adaptar ao mercado. Então, ao invés de, na época, comprar o pote de plástico todo muito bonito, com aquela tampa lacrada e o produto dentro, eles começaram a criar os sachês, né? Os sachês de reabastecimento. Então, aquele sachê, ele reduziu demais o custo de produção, e essa redução de custo foi repassada para o bolso do consumidor. E o consumidor começou a identificar que aquilo ali agora começaria a valer a pena. Então, naquele momento, o Vanish ele conseguiu dar uma alavancada, exatamente por entender a real necessidade do cliente em relação ao produto dele. Agora, ainda houve uma alteração, porque na época, quando os sachês foram lançados, os sachês ainda tinham bico, porque os sachês eram de reabastecimento. Ele teria um bico, que era para um dosador, para você colocar ele na embalagem original. Isso fala do líquido, tá? E, naquele momento, eles optaram por, mais uma vez, alterar uma única coisa na embalagem, que foi retirar o bico, e deixaram somente o pacote plástico lá, né, usado somente como sachê de reabastecimento. Analisando e vendo que as pessoas compram mais o sachê não para reabastecer, e sim para uso direto, ele manteve praticamente isso como padrão em quase todos os seus produtos. Se a gente parar para analisar, se você retornar, trouxer a sua memória, o Vanish hoje, a maior parte da linha é vendida em sachês. Somente a parte de pó, o granulado, é que é vendido ainda em alguns sachês e alguns em tubo, né? Mas isso foi simplesmente um erro que poderia ser previsto, poderia ser resolvido, antes mesmo deles começarem a colocar isso no mercado. Então, o produto que antigamente custava um valor X, hoje 2020, ele está custando 70% mais barato do que o que estava quando começou no mercado, aqui na região, no Brasil, pode dizer. Então, essa é uma coisa que eu indico a você fazer. Tá? Você que está começando com um produto, começando com um serviço, identifique a real necessidade do seu mercado através de uma pesquisa. Faça uma pesquisa de viabilidade. É tão bacana isso, você começa a conhecer o gosto do teu cliente antes mesmo de entrar no mercado e entender se o teu negócio é viável. A partir daí, crie um mínimo produto viável e coloque isso em teste, né? Eu não estou falando de prototipagem, eu estou falando de criar o produto de fato e colocar ele para ser comercializado, colocar o serviço para ser oferecido, mas nos valores mínimos de custos de produção, nos custos de oferecimento, para você entender o quanto aquilo ali ainda pode ou não crescer. Porque muitos negócios que eu conheço começaram com o mínimo produto viável, e esse mínimo produto viável, na época, hoje, na realidade, ele ainda é o produto por completo, porque ele não absorvia tanto ainda investimento ao ponto de, quando ele subir o preço, as pessoas quererem reinvestir naquele produto. Professor, vou aproveitar que o senhor já está falando aí sobre estudo de mercado e tudo. Como é que eu identifico meus concorrentes? Ponto forte, ponto fraco? O que é também o diferencial competitivo? Pronto, esse é um assunto que eu amo falar e eu sempre chego a detalhar muito, mas vou tentar ser mais breve e direto possível aqui com vocês. Quando a gente fala de se posicionar no mercado, a gente está falando de uma regra básica chamada de diferenciação, né, e segmentação.
A partir do momento que eu identifico no mercado que eu estou, como a gente está seguindo uma linha lógica, né, de raciocínio, eu quero abrir o meu negócio, eu planejo o meu negócio, eu discrimino minha missão, ou seja, eu sei para que eu existo. Eu tenho minha visão, eu sei para onde eu vou. Tenho os meus valores, que é o que mantém a minha empresa de pé. E começo a pesquisar entendendo o meu público e colocando o meu produto como o mínimo produto viável no mercado. Só isso aí não basta. Eu tenho que entender, como eu disse lá no início, na matriz fofa, né, oportunidades, ameaças, forças, fraquezas. Eu tenho que entender exatamente quem são meus concorrentes. E quem são meus concorrentes? Primeiro, existem os concorrentes diretos e existem os indiretos. Existe aquele concorrente direto, que é da mesma linha, da mesmo nicho de mercado que o seu, oferece o mesmo produto que o seu, mas também existem os concorrentes indiretos. E eu sou muito amplo na minha concepção de o que como é que eu posso dizer, concorrente indireto. Porque eu costumo dizer que concorrente indireto, e eu tiro isso para mim no meu dia a dia na empresa também, que concorrente indireto é toda aquela pessoa que tem um negócio onde faça com que o meu cliente vá investir o dinheiro dele lá e não no meu negócio. Por exemplo, eu abri aqui na minha cidade, durante a pandemia, uma empresa que trabalha com produtos cristãos. Então, desde camisas com estampas personalizadas, a bíblias, livros e por aí vai. E muita gente disse, é bom, mas aqui na cidade já tem. Eu disse, não, aqui na cidade já tem, na mesma categoria, mas não são os mesmos produtos. A forma, por exemplo, que eu trabalho hoje com a parte de livraria, nenhuma livraria na cidade trabalha. A parte que eu trabalho hoje com vestimenta, nenhuma empresa de vestuário na cidade trabalha. Agora, isso foi por quê? Devido a pesquisas. Mas eu sei que a pessoa que deixa de comprar uma camisa na minha loja e vai comprar uma camisa em qualquer outra loja de grande nome, seja de uma marca Hering ou Coca-Cola, aquela marca também é minha concorrente, né? Mas também existem as pessoas que são concorrentes diretos meus. Então, eu tenho que, a partir daí, identificando essas particularidades de quem são, de fato, meus concorrentes, fazer o quê? Começar a entender, primeiro, segmentar o meu negócio. Como assim segmentação, Daniel? Que público eu quero atingir? Tá? Eu estou falando especificamente que público. Então, a gente tem tipos de segmentação, psicográfica, demográfica, geográfica e por aí vai. Mas, na hora que eu segmento o meu produto, segmento o meu negócio, sei que público eu devo vender, sei para que público o meu produto oferece, de fato, aquelas funções, e eu tenho tudo precificado, então eu cobro um valor, eu cobro um preço no meu produto, mas o que eu entrego para o cliente tem que ser valor, não preço, tá? Aí sim eu começo a entender o que é posicionamento. Ou seja, quando você segmenta, e a partir da segmentação você também se diferencia, ou seja, eu tenho que, eu mesmo, olhar o meu produto e olhar para ele e dizer o que é que o meu produto tem que os outros não têm. O que é que o meu produto oferece que as outras marcas não oferecem. Por que que você, Anésia, tem que comprar na minha loja e não nas outras que vendem na mesma linha? Por que que o Alisson tem que comprar o meu produto e não aquele que é similar? Então, a resposta dessas perguntas é exatamente o que vai dar pano para manga mesmo para você desenvolver como diferenciar o teu negócio. Então, se tu trabalha num nicho de mercado, tu consegue diferenciar o teu produto em meio a tantos outros que existem naquele nicho, automaticamente você tem a receita de segmentação mais diferenciação é igual a posicionamento. Ou seja, você vai estar posicionando o teu negócio em um patamar que os outros não conseguiram. E eu costumo sempre dizer o seguinte, que por mais que você tenha um produto, ou tenha um serviço, ou tenha uma empresa, e que outros abram um produto, uma empresa, ou tenham produtos ou serviços similares, deixa eles fazerem, porque a essência da coisa está aqui, não está no material. O material é apenas uma forma do que você realmente teve na cabeça para começar a comercializar aquilo. Mas a gente tem que entender isso, que quando eu comercializo o meu produto, em principal, quando eu comercializo, eu tenho que entregar aquele produto na mão do cliente, porém, o cliente ele tem que entender o porquê que aquele meu é diferente dos outros. Por que que é melhor? Por que que eu tenho que investir um valor naquele e não no outro? É basicamente essa a receita.
você tem a segmentação mais a diferenciação, você automaticamente vai ter um posicionamento de mercado satisfatório para você sair na frente dos seus concorrentes, que são aqueles, basicamente, onde o teu cliente tem a opção de investir o dinheiro deles lá e não na sua empresa. Alisson, nós estamos falando aqui sobre alguns termos técnicos, dicas, mas não é só o conhecimento técnico que conta, né? O que você acha que é importante para o perfil de um empreendedor de sucesso? O que ele precisa ter? O que tem que ser nato da pessoa? Acredito, durante a minha trajetória, e outros empreendedores que a gente compartilha muita informação, a inquietação, ela é uma das principais características de qualquer pessoa que tenha a vontade de empreender. A característica de inquietação, ela desenvolve o intuito da pessoa buscar informações, buscar interesses, buscar uma nova forma de fazer aquele negócio. Como o professor Daniel falou, existem diversos tipos de negócio. A gente, quando vai fazer assessoria, né, para algumas empresas, a gente pergunta qual é o diferencial das empresas. E alguns negócios tradicionais, geralmente eles não sabem esse diferencial. Eles, meu preço é mais baixo. Mas como ele falou, a questão de preço, ela tem que ser singular e ela tem que estar atrelada ao valor que o cliente leva. E o empreendedor, ele tem que ter esse intuito de conseguir extrair essas informações, ele tem que ter essa inquietação, essa vontade para buscar, para fazer até dar certo. A gente tem essa característica. Organização, a vontade. E uma das características que a gente consegue entender como principal diferencial para quem quer empreender, além da inquietação, além da vontade, além de organização, é simplesmente você colocar-se a realmente fazer aquilo que você tem interesse. Você se dispor a fazer aquele negócio, você se inteirar realmente daquilo que você está se propondo a fazer. Para que você faça de maneira consciente, você faça de maneira organizada, e você faça de uma forma que durante toda a sua trajetória, você consiga aliar tudo aquilo que você presta. Então, a inquietação, organização, né? E a vontade, e o Daniel, ele fala uma coisa que eu sempre levo comigo, que é a questão do valor, é aquilo que você leva, é uma das características principais. Porque quando você coloca o seu coração, a sua razão, tudo isso a favor de um negócio, ele tende a dar certo. Não só o professor fala, mas diversos empreendedores de sucesso, eles trazem essa informação, eles trazem isso. Você aliar tudo aquilo que você gosta com aquilo que você quer fazer. É um dos principais fatores para um negócio, para um serviço dar certo. Isso é de suma importância. Professor, só um finalzinho aqui, que nós já estamos não vai dar mais para perguntar nada, eu queria só as considerações de vocês, porque a gente já está nos 50 minutos, foi conferir aqui o tempo para ainda trazer alguma dica, mas infelizmente nós já estamos nos minutinhos finais, vocês têm, cada um de vocês, 30 segundos para o último recado para os empreendedores ou candidatos a empreendedores. Bem, eu vou começar dizendo só simples o seguinte: se você quer empreender e você quer ter sucesso no que você está se jogando nesse projeto, faça o seguinte: além de tudo que a gente disse aqui, siga o conselho que o Alisson acabou de dar, tá? Como assim? Daniel, eu não vejo em que área eu posso começar a querer empreender e ganhar dinheiro. Gente, se pergunta o seguinte: o que é que eu gosto tanto? O que é que eu amo fazer? O que é que eu sei tanto fazer e que eu gosto tanto que eu faria até de graça? Se joga nessa resposta, tá? Analise essa resposta, porque a partir do momento que você alinhar isso que você respondeu agora, com detalhes em relação à questão do planejamento e empreendedorismo, aí sim você vai se tornar um empreendedor de sucesso. E você, Alisson? Qual a sua dica final? Se você quer empreender, o professor Daniel falou, você se reiterar daquilo que você realmente gosta, você buscar. E empreende que dá certo, desenvolve estratégias, coloca a cabeça para pensar em uma estratégia, desenvolve algo que você realmente gosta, coloca sua razão, seu coração e empreende que dá certo. Se está dando certo para mim, se deu certo para outra pessoa, vai dar certo para você também. Então empreende.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês, a todo mundo que está nos acompanhando, a Unip de Uniplan, a Iguatu é Uniplan, não é, professor? De Iguatu, que deu esse tempinho, fez a sua... coordenação do professor Stefson. Muito obrigada, professor Stefson, e muito obrigada a vocês por esse período que vocês dedicaram ao bate-papo conosco, com os nossos seguidores, e boa noite para todo mundo aí, tanto da região do Cariri, o Alisson, que está no Crato, quanto a região aí de Iguatu. Muito obrigada pela participação, boa noite para todo mundo, e fazer um convite rapidinho para vocês. Amanhã nós vamos continuar conversando nessa linha e falando sobre um tema que também é muito importante em qualquer empresa, que é a comunicação e marketing. E não somente para quem estuda administração ou para quem quer empreender, para qualquer profissional, gente, ter uma marca pessoal forte, saber se comunicar, saber se vender, não apenas vender um produto, mas vender você mesmo. É muito importante hoje. Então, não perde a nossa live de amanhã, nós vamos conversar com uma gestora de comunicação, jornalista e professora, a Daniele Campos, e com a Mônica Vieira, que é jornalista, também é professora, é mentora e personal branding. Ela é CEO da Inspira Comunicação. Amanhã espero vocês de novo, hein? 7 horas, quase pontualmente sempre, né? Sexta-feira, vamos bater aquele papo? 50 minutinhos de uma conversa boa? Tchau, tchau.